Olá, eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer todas as dúvidas que eu recebi sobre transição de carreira. Então, nós vamos falar sobre transição de carreira, para quem é, qual é o momento fazer uso da transição, onde buscar essa transição e o que está envolvido nesse momento. Se você não me conhece, eu sou Regina Canedo, eu sou psicóloga, coach de carreira e vida, e esse é mais um vídeo para ajudar a você que caiu aqui e gostaria desse tipo de informação. Bem, transição de carreira é um momento que não significa que é para todo mundo. Em geral, as pessoas que buscam uma transição de carreira são pessoas que já estão no mercado de trabalho e não se encontram satisfeitas com a sua profissão ou com a sua área de atuação profissional. Então, elas buscam transitar para uma outra área e nem sempre ela sabe exatamente para qual área ir e também não sabe como organizar esse processo para uma nova área. Então, a gente precisa entender que existem pessoas que vão estar no mercado há mais tempo, com bastante experiência de vida e numa determinada carreira ou área de atuação, e tem também aquelas pessoas que entraram no mercado, não tem muita experiência, mas já tem alguma vivência também na sua atividade profissional. E isso é importante, porque na transição de carreira, nós teremos profissionais, pessoas que já têm uma formação, já estão inseridas no mercado de trabalho e que também já conhecem um pouco da dinâmica da vida profissional. Então, isso é importante, por quê? Porque muitas pessoas acham que transitar de uma carreira para outra dá trabalho e que ela vai ter que começar tudo do zero. E não é necessariamente assim. Depende muito da área que a pessoa vai escolher e se essa nova área ela já vai levar não só a experiência de vida, mas também aquela bagagem da vida profissional, da experiência de vida que ela daquele lugar onde ela atuou. Então, depende muito disso, né? E isso é algo muito importante, porque tudo isso vai ajudar a pessoa a se organizar e também para refinar essa busca deste local. Então, como essa pessoa já tem experiência de vida ou de alguma carreira profissional, ela também vai se tornar uma pessoa muito mais exigente. E muitas vezes ela já tem até um foco quando ela já tem uma área específica definida, que ela já identificou, que ama fazer, ou que gostaria muito, que já tem alguma ideia, né? Porque é muito comum isso. Nesses casos que a pessoa já sabe o que gostaria de fazer, a gente vai trabalhar na transição a forma e a preparação para que esse momento aconteça na vida dela, né? A transição também, como eu falei, ela muitas vezes faz parte do repertório de alguém que não está satisfeito no ambiente de trabalho, que não se sente respeitado, que não se sente feliz naquele local de trabalho, e às vezes a transição ela pode acontecer dentro da própria empresa que a pessoa está trabalhando, ou dentro da mesma área, porém numa outra empresa, não precisa necessariamente ser uma área completamente nova, porque ela já vai levar essa bagagem que ela tem para compor, então, esse novo ambiente. Vou trazer para vocês um exemplo de uma pessoa que chegou me procurando há algum tempo, que ela estava perdida, ela era da área de nutrição, e achava que ela ia ter que largar tudo, porque ela estava insatisfeita, ia ter que começar do zero a vida profissional dela,
e isso está deixando ela muito angustiada e muito ansiosa. Dentro do início do processo, nós identificamos que ela tinha um perfil de liderança muito grande e ela poderia usar tanto a sua bagagem, a sua experiência profissional onde ela atuava, num cargo mais voltado para a gestão de processos e pessoas nessa área de nutrição. E aí, baseado nisso, ela foi fazer uma qualificação, uma especialização dentro dessa área de gestão de pessoas para a área de nutrição especificamente. Então, isso é só para exemplificar para vocês que nem sempre a transição ela é efetiva uma troca diária. Às vezes é um nível de atuação profissional que pode ser identificado e pode ser a melhor saída ali para essa pessoa, tá? A transição de carreira também tem uma vantagem que eu considero muito importante, que esse profissional, antes de fazer a transição, ele se prepare para que ele se organize em termos do tempo que ele tem para isso e também dos recursos que ele tem, tanto de conhecimento também como recursos financeiros. Por quê? Vou trazer um outro exemplo para vocês. Uma pessoa me procurou, ela queria transitar de um emprego formal numa empresa multinacional para trabalhar como um profissional liberal, porque ela estava fazendo uma especialização nessa área e ela não sabia, então, como se daria isso. Identificamos que esse período de formação dela se daria mais ou menos em 2 anos e meio, e nesse período de 2 anos e meio que ela teria, nós, então, estruturamos um trabalho onde ela precisou desenvolver algumas habilidades para atuar nessa nova função como profissional liberal. Ela precisou organizar a vida financeira, porque ela não teria alguns dos benefícios que ela tinha como profissional de uma empresa multinacional. Então, ela precisou entender isso, colocar isso na ponta do lápis para poder se organizar nesse período de 2 anos e meio, como ela estruturaria a vida financeira para que ela, então, pudesse fazer essa transição. Então, nesse processo, né, ela descobriu que ela precisava fazer muita leitura para se preparar para essa nova formação, ela precisou organizar a agenda de uma outra forma, já que esse é um desafio grande para o profissional liberal, gerir a sua agenda, as suas tarefas de acordo com aquele tempo, no dia a dia, né, das atividades diárias. O gasto organizado e consciente dos seus recursos financeiros e do que ela precisava ter para lá, por exemplo, ela não teria, quando profissional liberal, ela não levaria o plano de saúde da empresa. Então, ela precisava organizar a vida para isso. Ela não teria alguns outros recursos, como o 13º, férias remuneradas, então ela precisava entender esse processo para pensar como ela iria estruturar a sua nova carreira baseado nisso e também no que ela poderia fazer implementando outras ações para se lançar no mercado com essa nova atividade profissional. E aí sim, a gente construiu um plano onde ela teria condições de organizar a sua vida dentro desse tempo de 2 anos e meio, aproximadamente. Então, é muito importante que a gente consiga ter um profissional qualificado. Quem é esse profissional qualificado? É aquele que tem experiência para te ajudar nesse processo. E quem é esse profissional? Muitas vezes é um psicólogo com experiência em desenvolvimento de pessoas, porque para fazer essa transição eu preciso entender a individualidade da pessoa, eu preciso entender quais são os recursos que ela tem de conhecimentos cognitivos, de subjetivos, quais são os anseios, as motivações, as forças e fraquezas ou dificuldades e qualidades dessa pessoa, para ativar isso
para que ela consiga se organizar. Muitas vezes você tem um psicólogo com essa experiência, mas a gente tem muitas vezes também um pedagogo que já trabalha com orientação profissional na escola, na universidade, e também o coach de carreira. Mas é importante que você identifique que esse profissional realmente tenha condições de te ajudar dentro da sua necessidade e que ele possa desenvolver uma estratégia de trabalho baseado nas suas necessidades e não num modelo pronto, pré-estabelecido, onde todas as pessoas têm que funcionar do mesmo jeito, né? Então, isso é importante que você identifique e que esse profissional, além de conhecer desenvolvimento humano, de motivação, ele precisa entender de formação profissional, ele precisa entender as carreiras, o processo de ensino, o que tem dentro das carreiras e dentro do que o mercado oferece de formação profissional. Isso é muito importante a gente entender. E também entender de mercado de trabalho, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo na perspectiva de futuro. Porque nós temos algumas carreiras que estão em vias de extinção. E aí eu preciso pensar com essa pessoa quais são os planos, quanto tempo ela pensa ainda atuar profissionalmente, se essa carreira tem perspectiva de futuro, se não tem, de que forma, então, a gente pode lançar mão de todos os recursos pessoais, eu chamo de recursos internos, o meu conhecimento, as minhas habilidades, as minhas aptidões, o meu tipo de personalidade, aquilo que eu gostaria de desenvolver para deixar de contribuição, não só para mim, financeiramente falando, porque eu estou indo para o mercado de trabalho para uma área que eu gostaria, mas também que eu faça um trabalho de excelência, que eu entregue o meu trabalho para a sociedade de uma maneira ética e organizada. Então, é importante que esse profissional ele entenda sobre isso, sobre desenho de carreira, sobre mercado, sobre perspectivas de futuro, para que sim possa auxiliar essa pessoa nessa atividade de transição de carreira. Então, esse projeto ele precisa ser flexível para atender a sua necessidade, para que você realmente seja acolhido para isso tudo que você pensa para a sua carreira. E ele vai, então, organizando e lapidando isso tudo com você. E, como eu falei, a transição ela pode acontecer, e isso tem acontecido com uma certa frequência, para pessoas que se formaram há pouco tempo, que entraram no mercado, mas que não gostaram, não é bem isso, tem um quê de frustração, tem um quê de não era bem isso que eu esperava nessa profissão, e aí sim, essa pessoa vai buscar uma transição. Importante que, antes de você tomar uma decisão, que você pense e busque um profissional para te ajudar a entender esse momento. Eu já acolhi muitas pessoas que estavam desesperadas, muito insatisfeitas com a sua carreira ou com a relação de trabalho que tinha desenvolvido num determinado lugar, e aí, em função disso, vou pedir demissão, ela só via demissão como alternativa. E nós precisamos trazer não só a emoção, mas a razão junto, e às vezes um profissional vai te ajudar a esse momento. Pensar com você quais são as possibilidades e de que forma você pode enfrentar esse momento, que eu acredito que seja muito difícil, sim, mas que nem sempre pedir demissão é alternativa. Então, a transição de carreira vem com essa possibilidade. A outra forma que você também pode fazer a transição de carreira é aquele profissional que foi desligado, que está desempregado, que está disponível no mercado e não encontra emprego naquela área, ou aproveita a oportunidade para buscar
aquela área que sempre sonhou, né? Como um momento, então, de oportunidade, e aí sim precisa de um certo refinamento, de uma certa estratégia para se atualizar, para buscar o mercado, para entender esse momento de mercado e poder, então, realizar esse sonho de atuação numa carreira que pode ser a carreira dos sonhos ou aquela que ele sempre pensou, mas não sabe como. Então, nós profissionais estamos aqui para auxiliar nesse momento, né? E para aquela pessoa que realmente se aposentou, já viveu um momento da carreira, e aí quer, então, ousar fazer coisas diferentes. Isso é muito bem-vindo. Existem pessoas muito novas, muito competentes, com muito conhecimento, que quer entrar numa outra atividade profissional, que pode ser um profissional liberal, que pode ser uma outra atividade qualquer, até como empreendedor, e tudo bem. E também vai poder fazer uso dessa forma de trabalho, que é a transição de carreira, para se preparar e se colocar no mercado de uma maneira mais interessante, mais atualizada, porque o que pode acontecer muitas vezes é por a pessoa ter ficado muito tempo numa área de trabalho, de atuação, ou muito acomodado, né, como a gente chama, às vezes a pessoa chega para o mercado de trabalho falando uma linguagem que não é mais adequada, né, que não é propícia para aquela área que eu estou almejando. Então, a gente vai burilando, vai trabalhando essa pessoa para que ela consiga se colocar de uma maneira atraente, produtiva, que ela possa muitas vezes se qualificar, se atualizar, ou complementar a sua qualificação para aquela nova atividade que ela vai exercer profissionalmente. Então, eu espero ter contribuído com você. E, se você tiver alguma demanda, você pode entrar em contato comigo, deixar aqui seu comentário e pedir aquele tema, deixar aquela dúvida, aquilo que você gostaria de saber sobre carreira, sobre vida profissional. E, então, eu vou ter o prazer de trazer aqui mais algumas informações que pode te ajudar. Muito obrigada, espero você no próximo vídeo, e se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu espero o seu joinha e também a sua inscrição. Um abraço, até o próximo vídeo.